Voltamos então a apresentar aquela coluninha que eu bolei chamada Revistando a Revista. Dessa vez eu vou falar para vocês da edição de agosto da Travel and Leisure. A primeira coisa que me chamou a atenção foi essa materinha aqui sobre Pequim, dizendo que estão aparecendo um monte de hotelzinhos legais de design, inclusive um desenhado pelo Kengo Kuma, que é um dos grandes arquitetos do mundo. Tem a forma de um cubo verde esmeralda. Em seguida, tem uma materinha sobre a Rua 58, no Midtown de Nova York, que nunca foi uma rua associada a bons restaurantes, mas agora ganhou alguns restaurantes bem legais. Um deles é o Blue Ribbon, que fica no Six Columbus, que é um hotelzinho descolado, sobre o qual já falei aqui. Aí tem um outro chamado Seasonal, que é austro-germânico. Uma confeitaria chamada Demel, no Plaza, que é o hotel que fica na ponta sudeste do parque, aquele hotel super famoso que foi reformado recentemente. O The Garden, que está para abrir aqui no Hotel Four Seasons, que é aquele hotel lindíssimo onde fica o restaurante do Robuchon. E um outro italiano chamado Mia. Tem uma matéria sobre uma onda que está muito forte nos Estados Unidos, chamada Farm to Table, que é essa história dos restaurantes que são super preocupados com os ingredientes e procuram usar só ingredientes orgânicos que vêm de fazendas ali ao lado. Alguns são tão radicais que tudo tem que vir de lugares a 100 quilômetros ou menos do restaurante. E aí eles fazem um passeio por diferentes estados americanos falando quais são os restaurantes que estão seguindo essa tendência. Aí eles falam dos pioneiros, que, enfim, nem preciso dizer que a Alice Waters, na Califórnia, foi a grande mãe desse movimento, e ela faz isso, sei lá, há 20 anos. E eles falam também de um lugar fantástico que fica perto de Nova York, chamado Blue Hill at Stone Farms, uma fazenda lindíssima. E esse restaurante vale até o passeio para quem está em Nova York. É realmente inesquecível como experiência. Mais uma vez falando de Nova York, eles têm uma matéria sobre a reforma do Hotel The Pierre, que é um desses grandes clássicos do Upper East Side. É um hotel que fica assim de cara para o Central Park, mas que andava meio decadente. Aí eu descobri por essa matéria que um grupo indiano chamado Taj comprou o hotel e fez uma reforma de 100 milhões de dólares. Durou 4 anos. Só que eu sempre desconfio um pouco dessas reformas que custam 100 milhões, 50 milhões. Eu nunca sei de onde eles tiram esses números super redondos, assim. Parece pra mim que foi, sei lá, coisa do diretor de marketing que achou que ia ser impressionante falar 100 milhões, mas não sei se foi bem isso. De todo modo, eles deram uma bela refrescada no lobby e nos quartos. Eu descobri também na matéria que 74 dos apartamentos são de pessoas físicas, de pessoas que moram lá, sei lá quantos anos e tal. Então, até por isso, eles nem puderam fechar completamente o hotel durante a reforma. Isso aqui é o lounge que eles fizeram numa parte que eles estava sendo usada como escritórios, então um lounge bem moderninho. E o Café Pierre, que era um restaurante do hotel que andava bem caído, aliás, eu comi lá, sei lá, faz 1 ano e meio, achei bem triste. O Café Pierre vai ressurgir em setembro como um Le Caprice, que vai ser uma filial de um lugar muito da moda lá de Londres, chamado Le Caprice, por isso que eu falei com esse sotaque. Que mais? Uma matéria sobre uma cidadezinha chamada Recco, na costa da Ligúria. Eu sou alucinada pela costa da Ligúria, para mim é assim, o lugar mais lindo, fantástico do mundo. Eu, quando fui para lá, comia assim, tomate com azeite, achava o melhor tomate do mundo, o melhor azeite do mundo, fiquei encantada. Encantada também com
com a paisagem, sei lá, achei simplesmente deslumbrante. Mas esse texto está bastante engraçado porque o jornalista fala que Reco é uma cidade bem feinha, que foi totalmente dizimada na Segunda Guerra e que aí quando eles foram reconstruir, reconstruíram com super mau gosto, assim. Tem vários predinhos de concreto bem feios, não sei se dá pra ver mais ou menos, mas até assim vista de longe a cidadezinha você percebe que não tem aquela arquitetura linda, maravilhosa de bolo de casamento, assim, que a gente associa à Itália, mas sim tem uma arquitetura bastante feiosa. Mas enfim, o jornalista diz que vai lá há 10 anos, que ele tem paixão por essa cidade e que ele vê beleza na feiura de Reco. E, enfim, ele foi até que convincente, deu vontade de ir. Diz que tem aquela comida, aquela simplicidade que só italiano sabe fazer, que é assim, o melhor peixe, o melhor limão, o melhor azeite, aí o cara joga na grelha, tá pronto. Mas aqui dá pra você ver, por exemplo, o que ele quer dizer com arquitetura feiosa. Realmente, uns predinhos bem sem graça. Eu gostei da matéria. É uma matéria aqui sobre Oregon, que eu meio que passei batido. Uma matéria completíssima, bem de serviço, assim, sobre quais companhias aéreas americanas atrasam, quais não atrasam, quanto atrasam, aquelas coisas super completas, assim, quais aeroportos têm mais atraso, quais têm menos. Aí uma tabela também super completa, contando quais são algumas das tarifas escondidas que as companhias cobram, assim, quanto cobram por cobertor, quanto cobram por lanches a bordo, etc e tal. E aí a tal da famosa matéria de capa das melhores coisas do mundo, que eu devo dizer que eu acho que não tem nada de melhor do mundo, mas sim, essa matéria funciona como um raio-x dos americanos, para onde eles estão querendo ir hoje em dia. Então, se a gente for ver, por exemplo, as melhores cidades, América do Sul, não sei se dá para ler, mas Buenos Aires, número 1, tá super, super na moda. Número 2, Oaxaca, no México, que eu fui, achei, assim, zero. Aí tem Cusco, San Miguel de Allende, no México também, que é um lugar super na moda para os americanos. E aí tem Veracruz, no México, Bogotá, Quito, umas cidades assim. E não tem Salvador, por exemplo. A única cidade brasileira é Rio de Janeiro, ficou em 6º lugar. Quer dizer, não, é uma lista ultra subjetiva. Assim como as melhores ilhas, de novo, não tem Fernando de Noronha, por exemplo. Não faz sentido, mas é porque os americanos não sabem da existência de Fernando de Noronha. Então, em primeiro lugar tem Galápagos, aí tem uma ilha em Belize, aí tem uma ilha no Panamá, uma ilha no México, aliás, 2 ilhas no México. Mas enfim, eu acho que serve para saber o que está na moda entre os americanos. E é isso. Aí, que mais? Os melhores hotéis, que de novo, justamente por Buenos Aires estar tão na moda, se a gente for ver América do Sul, tem assim 3 hotéis em Buenos Aires. E o único hotel carioca é o Marriott. Enfim, não vou nem comentar. E aí, que mais? Tem uma matéria fantástica sobre Chicago, contando da expansão do Art Institute, feita pelo Renzo Piano, que é outro star arquiteto. E essa expansão de um terraço que tem lá no Art Institute, a vista é para um anfiteatro desenhado pelo Frank Gehry. Nem precisa dizer que foi desenhado por ele, basta ver. E é isso, tem mais coisa, como eu disse, a revista tá... esqueci de falar dessa matéria. Essa matéria me deu uma inveja louca. Uma matéria em que o jornalista viajou o mundo procurando as melhores ostras. Então o cara foi para Califórnia, Massachusetts, Croácia, Hong Kong, Austrália, Inglaterra, Irlanda, Nova York e Louisiana. Nem preciso dizer que, enfim, é a matéria dos meus sonhos.